Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria, com muito prazer e com muita satisfação para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são indicados para ser cantados no tema de cada lição. Se você clicar em cima de cada hino, você terá então acesso ao áudio deste hino e também a letra, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2019. O tema do trimestre é Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. O pastor Ezequias Soares da Silva foi quem comentou a lição nesse trimestre. E nós estamos estudando nessa semana a lição de número 9, Conhecendo a Armadura de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós estamos em uma batalha espiritual. Se nós estamos em uma batalha espiritual, nós temos um inimigo espiritual. E por isso as nossas armas também devem ser armas espirituais. É com ela que nós batalhamos contra o inimigo de nossas almas. O nosso inimigo, ele batalha para que nós usemos armas humanas nas batalhas contra a carne e contra o sangue. Se nós confrontarmos as pessoas e não as hostes espirituais da maldade que estão por trás destas pelejas, nós então estaremos fazendo a vontade de Satanás. Porque se nós confrontarmos pessoas, se nós confrontarmos as pessoas diretamente, nós estaremos então causando brigas, causando intrigas, causando divisões na igreja, inimizades, todo tipo de obra da carne. E é isso que o inimigo de nossas almas quer que nós façamos. Então o que nós devemos fazer? Precisamos usar as armas espirituais para lutarmos contra Satanás, que é o inimigo de nossas almas. Para nós termos as nossas armas espirituais sempre em funcionamento, nós precisamos estar sempre próximos daquele que nos dá força, daquele que nos fortalece para nós usarmos estas armas espirituais. Se nós não nos aproximarmos de Deus, se nós não ficarmos próximos do Senhor, para termos a força, para usarmos as armas espirituais, jamais conseguiremos vencer este inimigo que luta ferozmente contra a nossa vida espiritual. Assim como os soldados guerreiros em suas guerras, eles cuidam das suas armas, eles limpam as suas armas, eles limpam as suas armas, eles colocam as suas armas em nível para que ela tenha sempre um bom funcionamento. Assim nós também, como guerreiros espirituais, nós precisamos também manter as nossas armas sempre limpas, manter as nossas armas sempre em funcionamento,
manter as nossas armas sempre preparadas para que quando este inimigo vier nos tentar para nós pecarmos, nós então podemos usar as nossas armas espirituais e então vencemos o inimigo de nossas almas. E assim como Jesus venceu, nós podemos também vencer Satanás usando a armadura de Deus. Porque o assunto da lição de hoje é conhecendo as armaduras de Deus. E hoje nós vamos aprender, nós vamos saber cada detalhe, tanto físico quanto no sentido espiritual de cada arma. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, quando ele então, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo, vendo os soldados que o guardavam naquela prisão, ele pôde então ter uma inspiração divina sobre as 6 peças que protegiam o soldado guerreiro. E o apóstolo Paulo, então, olhando naquelas peças, ele trouxe então, inspirado pelo Espírito Santo, uma lição para a igreja daqueles dias, para a qual ele estava escrevendo, e também para nós, que até hoje precisamos destas lições, colocar em prática estas armas espirituais, para que possamos vencer então Satanás e seus demônios. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A leitura em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 13, diz-nos assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, então permanecei firmes. Essa é a leitura bíblica. Então Paulo, ele escrevendo aos Efésios aí aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, ele deixou-nos esta lição sobre a armadura de Deus. Com certeza, o apóstolo Paulo, olhando para o capacete do soldado, então ele teve a inspiração e então deixou-nos uma lição sobre o capacete da salvação. Olhando para a couraça do soldado, ele nos trouxe uma lição sobre a justiça e então chamou a armadura espiritual de a couraça da justiça. Olhando para o cinto que usava o soldado, o apóstolo Paulo trouxe uma lição sobre o cinto da verdade. Olhando para a espada, o apóstolo Paulo então nos trouxe o ensino sobre a espada do Espírito. Olhando para o escudo, o Espírito Santo inspirou o apóstolo para nos trazer uma lição sobre o escudo da fé. E as sandálias que o soldado usava, Paulo então trouxe-nos uma lição sobre a preparação do Evangelho da Paz. O cinto da verdade. Esta peça, ou seja, o cinto do soldado, era um vestuário que consistia numa tira de couro usada ao redor da cintura do soldado. A finalidade do cinto era fixar a parte frontal da armadura para não se soltar e também para não se afrouxar as outras vestimentas. Protegia também os órgãos reprodutores do soldado e o aparelho digestivo dele. O cinto também sustentava as outras peças da armadura. A lição, no seu sentido espiritual, fala sobre a verdade, e a verdade
quando usada como espada, pode ser tanto ofensiva como serve também de proteção ao guerreiro espiritual. No sentido espiritual, então, nós compreendemos essa verdade sobre dois aspectos: a verdade da palavra de Deus e a verdade na vida do cristão. Ou seja, se o cristão tem na sua vida a palavra de Deus, se ele a guarda, se ele a observa, se ele a pratica, com certeza vai refletir, vai expressar, vai demonstrar para o mundo que ele vive a verdade da palavra de Deus. Ou seja, Cristo está em sua vida. E Cristo, quando está na nossa vida, a verdade, então, ela aparece e o nome do Senhor é glorificado. A verdade da palavra de Deus, ela enfraquece o diabo quando ela é usada de forma correta. Quando nós usamos a palavra de Deus de forma correta, ela é a verdade e ela enfraquece Satanás. Também a verdade da palavra de Deus, ela nos fortalece nas batalhas espirituais. Ficamos fortalecidos nas batalhas espirituais quando convictos desta palavra na nossa vida. A verdade da palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer as batalhas espirituais. Agora, a falta de conhecimento da palavra de Deus, com certeza, ela destrói o homem. Então, é necessário, é preciso que nós conheçamos a palavra de Deus, coloquemos então em prática esta palavra na nossa vida, para que então não sejamos destruídos. A verdade da palavra de Deus liberta o homem da escravidão. O homem nasce de novo quando gerado pela palavra de Deus. Aí o homem tem uma nova vida. Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus, porque ele foi gerado não por emoções, mas ele foi gerado pela palavra de Deus. A palavra de Deus gera no homem mudanças de vida. E o homem torna então uma pessoa nova, com uma nova vida, com um novo caráter, porque o Senhor o transforma através da sua palavra. O homem, ele é escravo do pecado e do diabo porque não conhece e não vive a palavra de Deus. Conhecendo e vivendo a palavra de Deus, este homem deixa de ser escravo de Satanás. A mentira, ela é a poderosa arma do diabo. Mas a verdade, a palavra de Deus, ela é uma arma muito mais poderosa. E ela está com os filhos de Deus. Então é por isso que aquele que se torna filho de Deus tem a palavra de Deus, e tendo a palavra de Deus, ele tem a verdade, e a verdade da palavra de Deus, ela é a arma mais poderosa, e com ela nós vencemos as batalhas espirituais. Paulo também falou da couraça, e chamou de a couraça da justiça. A couraça nos tempos antigos era uma peça de muita resistência. Ela cobria o corpo pela frente do soldado e nas costas. A couraça da justiça é um elemento da armadura de Deus que nos protege na batalha espiritual. A justiça de Deus protege o coração. Por quê? Porque a couraça protege e cobre o tórax, onde encontra o coração.
O coração, ele é o instrumento vital para a nossa vida. A Bíblia descreve o coração no interior da mente do homem. Provérbios 3:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Satanás procura lançar dardos no coração dos filhos de Deus. E aí nós precisamos desta couraça. Tendo a couraça da justiça, protegendo o nosso coração, as flechas, os dardos inflamáveis lançados pelo diabo nos filhos de Deus que têm a couraça da justiça serão protegidos. Infelizmente, esses dardos têm alcançado o coração de muitos cristãos, porque muitos cristãos, eles estão desprotegidos. Eles não têm a couraça da justiça, porque não estão próximos de Deus. Lembra que eu disse que aqueles que estão que se aproximam a cada dia mais de Deus, ele tem essas armas para serem usadas de uma forma perfeita. Ele tem essas armas para ser usadas, essas armas estão em pleno funcionamento porque ele está próximo de Deus. Se ele não está próximo de Deus, as suas armas espirituais não a podem proteger, porque não estão em comunhão com aquele que dá força, com aquele que fortalece para usarmos essas armas espirituais. Satanás usa as suas armas e, usando essas armas, ele consegue então corromper o coração desprotegido, o coração que não tem comunhão com Deus. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e o versículo 21, ele disse: amados, se nossos corações não nos condenam, temos confiança diante de Deus. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Como estão os nossos corações? Precisamos fazer o exame dos nossos corações. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo disse que nós devemos examinar a nós mesmos. Satanás já está condenado. Seu objetivo é levar o maior número de pessoas à condenação eterna. E nós não queremos ser condenados, nós queremos ser salvos e eternamente estarmos com o Senhor. A couraça da justiça, quando aplicada à nossa vida, ela leva ao arrependimento, ela nos livra da culpa, protege do pecado, destrói a indiferença e vence o desespero. Quando a couraça da justiça nos leva ao arrependimento, isso quer dizer, nos ensina que a justiça perfeita de Deus, ela realça nossas falhas. A justiça perfeita de Deus mostra que nós precisamos do perdão de Deus e nós precisamos também da sua ajuda para mudar de vida. Isso, a couraça da justiça aplicada à nossa vida, nos levando ao arrependimento. Também, quando nós aplicamos a nossa vida, ela nos livra da culpa. Jesus justifica todo aquele que se arrepende através ou pela justiça de Deus. Nós não precisamos vivermos presos pela culpa de pecados perdoados. O Senhor Jesus
foi a oferta de santificação pelos nossos pecados. Uma vez arrependido dos nossos pecados e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, somos nós livres desta culpa. Também a couraça da justiça protege do pecado. Sabemos que pela justiça de Deus, todo pecado tem consequências. Isso nos leva a pensar duas vezes antes de ceder à tentação. Porque se nós cedermos à tentação e pecarmos, pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa. Mas as consequências daquilo que nós erramos, as consequências da nossa culpa, com certeza nós vamos sofrer. Outra coisa, a couraça da justiça aplicada à nossa vida, ela destrói a indiferença. Ela cria o desejo em nós de ver justiça e lutar por ela. Não no sentido de vingança, mas em um sentido de justificação. Outra coisa, a couraça da justiça aplicada à nossa vida vence o desespero. Nas situações mais injustas, sabemos que Deus está vendo. Quando nós somos injustiçados, podemos ter a certeza que Deus está vendo e Ele vai trazer justiça. Se não for aqui na terra, com certeza um dia Deus há de restaurar toda a justiça. Paulo, olhando para as sandálias do soldado, ele falou e o Espírito Santo lhe deu a inspiração e ele falou sobre a preparação do Evangelho da Paz. Os antigos soldados, eles protegiam os pés com uma espécie de calçado com tiras de couro que cobria a perna do joelho até os pés. Os pés são a base sobre a qual se firma o restante do corpo, ou seja, os nossos pés firmam nosso corpo. Se nós estamos calçados com as sandálias ou com um sapato, então o sapato ele vai então firmar o nosso corpo. Ao proteger os nossos pés, nós estaremos sempre firmes no solo. As sandálias ou o nosso calçado que nós estamos usando sustentarão nosso corpo durante todo o combate. Agora, imagine você em um combate, imagine você em uma batalha espiritual, descalço, sem as sandálias, sem a preparação do Evangelho. Os soldados, eles se prepararam e se preparam para a guerra, e nós estamos nos preparando para a pregação do Evangelho da Paz. A palavra preparação é uma tradução do grego etoimasia, que significa estado de preparação, isto é, estar preparado para pregar o Evangelho em qualquer situação. Isso quando o Senhor nos conceder oportunidade de pregarmos o Evangelho, temos que estar preparados. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, escreveu: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, precisamos estar preparados para dar respostas àquelas pessoas que vêm nos questionar ou questionar a nossa fé. Por quê?
você vai à igreja todos os dias? Por que você vai à escola dominical todos os domingos? Por que isso? Por que aquilo? Então temos que ter uma resposta. E essa resposta, com certeza, se nós estivermos preparados, nós vamos dar uma resposta evangelística que vai falar ao coração desta pessoa que com certeza estará sendo evangelizada. Um guerreiro preparado com o evangelho, ele deve ser salvo, ele deve ser de oração, ele deve ser estudante da palavra de Deus, ele deve também viver aquilo que prega. Para quê? Para alcançar o objetivo. E qual é o objetivo do guerreiro espiritual? É invadir a área do inimigo e tirar as vidas que estão sendo escravizadas, vidas que estão sofrendo nas garras do inimigo. Então nós, como guerreiros espirituais, como pregadores do evangelho, preparados para levar a salvação, nós vamos conseguir tirar pessoas que estão sendo escravizadas nas mãos de Satanás, escravizadas pelos vícios, escravizadas pelo pecado, escravizadas por Satanás, escravizadas pelo diabo, por uma vida sem Deus. Preparados com o evangelho da paz, nós podemos arrancar essas vidas das garras de Satanás. Paulo olha para o escudo e o Espírito Santo lhe concede uma inspiração. E ele fala então da fé. E ele dá o nome dessa armadura, o escudo da fé. O escudo retratado na armadura de Deus, que Paulo diz, é um escudo romano, chamado escutum. Era aquele escudo longo, aquele que cobria dos pés à cabeça. Quando os soldados iam para a guerra e colocava em ação o escudo, ninguém via o soldado, apenas via o escudo e eles então avançavam para cima do inimigo. Nós imaginamos um escudo sendo redondo e pequeno, mas aqui Paulo ele especifica esse tipo de escudo que é muito peculiar no exército romano e muito significativo na simbologia que ele empregou para as armas espirituais. O escudo romano, assim como o escudo da fé, tem dois objetivos principais: a proteção do exército contra lanças, contra flechas e espadas dos inimigos. Nós, quando estamos usando o escudo da fé, nós também estamos nos protegendo das flechas, dos dardos inflamáveis atirados por Satanás para atingir a nossa vida espiritual. Um segundo aspecto não tão conhecido, o escudo era usado para possibilitar o avanço de toda a legião de soldados. Então, quando nós vamos avançar na batalha espiritual, nós precisamos ter esse escudo que nos cobre da cabeça aos pés e avançar com a nossa fé para vencermos nesta batalha espiritual. Essa tática, ela ficou conhecida historicamente como formação tartaruga. Era forte e defensivamente rígida como o casco de uma tartaruga. Por mais lentos que fossem os soldados, que fossem as legiões romanas, eles eram firmes, eram poderosos contra os seus inimigos.
Podemos ver o escudo como a principal arma de defesa. A fé deve ser usada como peça fundamental contra os dardos do diabo. Então, sem fé, nós não conseguimos vencer. Sem fé, nós não podemos avançar. Precisamos do escudo da fé e então, ou avançarmos na batalha espiritual ou nos defender quando as flechas e dardos satânicos são lançados a nós. A força defensiva do escudo permite à igreja contra-atacar o inimigo. Jesus disse em Mateus registrou no seu evangelho, capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Aqui, Jesus está demonstrando o aspecto ofensivo da igreja. Então, usando o escudo da fé, tanto nos defendemos, como também podemos avançar e vencer a batalha espiritual. Paulo olhou para o capacete e aí o Espírito Santo inspirou e ele falou sobre a salvação. Ele deu o nome à armadura de o capacete da salvação. O capacete romano era revestido pelo interior com feltro ou uma esponja. Tinha a finalidade de proteger a cabeça do soldado contra ataques que viessem receber. O alvo de Satanás, ele é a nossa mente. Toda batalha é travada na mente humana. Desculpa. Toda batalha ela é travada na mente humana. É na mente que Satanás procura atacar, procura tentar, procura destruir, colocando as suas mensagens diabólicas, as suas mensagens que vai destruir a vida do cristão. Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja que estava em Corinto, o capítulo 11, o versículo 3, ele diz: mas assim receio que como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então Paulo temia que a igreja fosse também corrompida, que a igreja de Jesus que estava em Corinto fosse destruída, assim como Satanás destruiu Eva, como ele enganou Eva, como ele fez Eva acreditar nas suas mentiras, nas suas mensagens. Paulo temia que a igreja em Corinto também fosse corrompida pelas mensagens satânicas, pelas heresias da época, pelo mundanismo que estava em Corinto. E também ele diz assim, era outra coisa que ele temia: e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Ou seja, uma mente corrompida, uma mente que está sendo invadida pelo diabo com mensagens satânicas, ela desvia-se da simplicidade, desvia-se da pureza que é devida a Cristo, e esta pureza, essa adoração agora há de ser para o diabo. Então, nós precisamos do capacete da salvação.
O texto de 2 Coríntios nos fala de um ataque específico do maligno em relação à nossa salvação. E qual é a finalidade desse ataque? Esse ataque se refere a ter dúvidas da salvação. Quantos cristãos têm dúvidas da salvação? Porque a sua mente está aporcalhada, porque a sua mente está suja, porque ele tem dado oportunidades para que Satanás encha a sua mente de heresias, encha a sua mente de mensagens hipócritas e mentirosas. Veja bem que há uma estreita conexão entre a fé em Cristo e a certeza da salvação. O crente precisa estar convicto, estar certo da sua salvação. Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, é preciso gritar a plenos pulmões que a salvação é uma dádiva de Deus e não é uma conquista humana. Então, o cristão precisa estar convicto da sua salvação, estar certo de quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, ou se ele morrer, em Cristo ele está certo que vai para o céu e está eternamente com o Senhor. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, ainda no capítulo 2, versículos de 8 a 10, nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o homem não pode ter a sua salvação praticando obras. A salvação, ela chega até o homem através da graça, do favor imerecível de Deus por nós, quando deu o seu Filho amado em oferta de santificação para nós sermos salvos, para nós vivermos uma vida de santidade, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós que somos salvos, praticamos as boas obras porque somos salvos. Não devemos praticar obras para ser salvos, mas praticarmos as obras porque já somos salvos, já temos a salvação. E porque somos salvos e temos a salvação, temos um coração voltado para praticar boas obras, e estas venham então agradar a Deus. Ainda diz: para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a salvação, ela é oferta da graça e não resultado de obras. A salvação é oferta da graça, ela não é resultado das obras. Deus, ele deu Jesus, ele ofereceu Jesus como uma oferta de santificação para todos aqueles que o recebem como seu único Salvador e Senhor de sua vida. Recebendo o homem, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida, agora ele vai viver uma vida de santidade. Se a salvação fosse por méritos, então o homem teria de que se gloriar. Mas como ela é oferta da graça, o homem só pode se curvar e agradecer a Deus por esta grande dádiva que o Senhor deu para nós. Satanás sabe que um cristão duvidoso da sua salvação, ele será um alvo fácil para a sua ação. Então, todo crente,
duvidoso da salvação corre o risco de perder de vez a vida eterna. Então, seja convicto da sua salvação, esteja certo da vida eterna, para que o inimigo não destrua a sua vida espiritual de uma vez por todas. Se Satanás conseguir convencer que nossos pecados não podem ser perdoados e também não seremos mais amados por Deus, então só resta ao homem abandonar a fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, o versículo 3, ele diz: como escaparemos nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram. Então, vamos receber a salvação, ter certeza dela, usar as armaduras de Deus e seremos então vencedores em Cristo Jesus ou por Cristo Jesus. A espada do Espírito. A espada de um soldado romano era uma lâmina longa, media de 50 a 55 centímetros de comprimento e era levada à direita da sua cintura. Satanás, ele é mentiroso e a palavra de Deus é a verdade que sempre prevalece sobre a mentira. Nós defendemos e atacamos o inimigo com a palavra de Deus. Então, se o inimigo, Satanás, desde o início, ele vem usando a mentira como a sua arma poderosa, os que estão em Cristo Jesus, os crentes em Deus, que vivem para Deus, que servem a Deus, têm a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, ela é a verdade, e nós lutamos nesta batalha espiritual com esta verdade que é a palavra de Deus. Vendo esta arma, então, o apóstolo Paulo apresenta como a mais ofensiva. Mas a palavra de Deus, embora seja ofensiva, ela é usada também defensivamente nas nossas lutas. A espada romana era de 2 gumes, e tendo ela 2 gumes, tornava-se então mais fácil perfurar e cortar em ambos os sentidos. A palavra de Deus também, ela tem 2 gumes e ela corta também em 2 sentidos. Veja o que diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Defensivamente, a palavra de Deus foi usada por Jesus quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele usou defensivamente, ele se defendeu com a palavra dos ataques de Satanás. E ele foi vitorioso. Está escrito, está escrito, está escrito, e Satanás então o deixou por um tempo. Ofensivamente, essa palavra, ela é usada quando pregada, quando ensinada.
com ousadia no poder do Espírito Santo. Então, defensivamente ela pode ser usada, ofensivamente também nós podemos usar quando pregamos e quando ensinamos no poder do Espírito Santo. Ele disse algo tremendo em seu sermão, um sermão que ele pregou na manhã de domingo, 19 de abril de 1891. O sermão que Spurgeon pregava tinha como tema a espada do Espírito. E em sua mensagem ele disse: a palavra de Deus na mão do Espírito fere terrivelmente e faz o coração do homem sangrar. Portanto, todo aquele que usa a espada do Espírito ofensivamente, ele deve saber do imenso poder que esta palavra tem, o poder de penetração desta espada. Então, a espada, ou seja, a palavra de Deus, ela não é minha, ela não é sua, ela é a espada do Espírito e nós devemos usá-la tanto para nos defender como também para contra-atacar o inimigo de nossas almas na batalha espiritual. Spurgeon também falou sobre a escola dominical. Ele disse assim: eu vou manter Satanás longe da minha família, educando meus filhos corretamente. Então, vamos tomar esse exemplo de Spurgeon e ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ensinando em casa e levando-os também à escola bíblica dominical. Ele também disse: vá à escola dominical e ensine outras crianças a palavra de Deus, e assim você levará também a guerra para outras fronteiras. O apóstolo Paulo encerra o assunto sobre a armadura de Deus no cristão, dizendo que ao usarmos toda a armadura de Deus, não podemos nos esquecer que a arma secreta do guerreiro espiritual é a oração. Ou seja, nós temos muitas armaduras, nós temos armaduras diversas para serem usadas em uma batalha espiritual, mas tem uma que ela é secreta, é a oração. É quando você secretamente conversa com Deus, é quando você secretamente fala com Deus, se aproxima daquele que te dá forças para você usar toda e qualquer armadura que vai lutar contra Satanás. O Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá força, mas nós precisamos desta arma, a oração. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nós nos aproximamos para falar com Ele, quando nós conversamos com Ele, pedindo a Ele forças, pedindo a Ele ajuda para vencermos e para usarmos a armadura que Ele tem e que Ele dispõe para nós usarmos. Então ele diz assim, Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vamos batalhar espiritualmente, vamos usar a armadura de Deus e vencer Satanás, porque ele está aí, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Mas o crente preparado,
o crente que tem esta armadura de Deus à sua disposição, que tem e também usa a arma secreta da oração para pedir forças àquele que dispõe esta armadura, ele vence essa batalha espiritual, ele vence esta luta. E nós precisamos dessas armas. Com estas armas, nós podemos vencer todas as batalhas espirituais que quer derrotar a nossa vida, que quer tirar de nós a salvação. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família. E até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, de estarmos aqui com mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.